Olá, boa noite. Está entrando no ar mais um AZ Entrevista nesta fria noite de sexta-feira, 10 de julho de 2020. Um dia triste para a cidade do Rio Grande. Há pouco foi divulgado mais um boletim da Prefeitura do Rio Grande sobre o Covid-19 na nossa cidade. Nós tivemos 35 casos novos anunciados no dia de hoje. Desses 35 aí, nós tivemos 2 novos óbitos na nossa cidade, um dia muito triste para todo esse enfrentamento que vem sendo feito aí no nosso município contra o Covid. De políticas públicas, nós vamos falar de política, vamos falar de Covid com uma pessoa que está colocando seu nome à disposição para concorrer ao cargo de vice-prefeito da cidade do Rio Grande, é pré-candidato à vice-prefeitura na chapa de Simone Romanelli. Hoje eu vou conversar, dando início a essa série de conversas que nós vamos ter com os candidatos à vice-prefeitura. Já fizemos uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito e agora vamos iniciar a rodada de entrevistas com os pré-candidatos à vice-prefeitura da cidade do Rio Grande. Hoje eu converso com Assis Liuja, que chega para conversar conosco nesse momento. Boa noite, Assis. Seja bem-vindo ao AZ Entrevista. Eu começo pedindo para que tu te apresente um pouquinho de quem é o Assis para os nossos espectadores aqui do AZ Entrevista que estão nos acompanhando nessa noite. Boa noite, Assis. Boa noite, Zenobini. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar me apresentando, né, para algumas pessoas que ainda não me conhecem. Realmente, eu sou mais conhecido, né, na parte do interior do município, na parte dos bairros e vilas, né? Meu nome é Assis Liuja, eu sou natural da Ilha da Turutama, né, do interior do município de Rio Grande. Vim da ilha ainda quando pequeno, sou filho de pescadores, oriundo do setor pesqueiro. Meu pai era pescador, minha mãe era do lar, uma empregada doméstica. Tenho 3 filhos, o Raul, de 21 anos de idade, a Carol, de 14, e o Enzo, de 3. Eu sou, como é que eu vou te dizer? Eu sou tenho bastante conhecimentos no interior do município, né, das vilas, onde morei O que sempre. te levou a colocar teu nome à disposição? Bom, tudo começou, né, num projeto que a gente tinha como um pré-candidato a prefeito, né, através aí de alguns amigos que foram me procurando, dando a ideia e buscando levar à frente esse projeto. O Eduardo Lima e o Mauro Xavier, que encabeçavam, com mais outras pessoas que vieram trazendo essa ideia aí à frente. E depois veio esse convite, né, da Simone Romanelli, que essa união, né, com esse convite dessa união de duas pessoas que vinham tendo uma bastante repercussão nos seus nomes, né, e essa união fortaleceria bastante essa chapa, né? É difícil lutar contra grandes partidos que têm grandes influências, grandes poder econômico, e a gente, como vinha com uma ideia de uma renovação, uma ideia de uma política nova, uma política diferente, né? Com algumas coisas que nos traziam muito parecidos, né? Com pensamentos parecidos. A Simone, uma pessoa com uma idealista, com uma administração muito boa dentro do asilo. A Simone não só administrou o asilo, administrou outras empresas, outros CNPJs, com um currículo muito bom na área de gestão e administração, e isso nos levou, né, a aceitar essa ideia de união para a gente se fortalecermos juntos. Iniciar conversando contigo alguns assuntos que são de interesse da comunidade, e iniciar por esse que para mim hoje é o mais preocupante, que é a situação do Covid-19 no nosso município, a situação do coronavírus no país.
como é que tu está vendo o combate ao coronavírus no nosso município e também nas demais esferas? O que tu está enxergando do combate que vem sendo feito pelo governo do estado e também pelo governo federal? Realmente não só Rio Grande, né, o nosso país, o mundo em si vive uma situação muito difícil, né? E os governantes, eles né, vivem uma situação complicada de tomada de decisões, a gente vê isso, né? Porque realmente tem que se preservar as vidas, né? Mas também tem aquela questão do poder da economia, que é uma coisa muito delicada, muitas pessoas ficam sem empregos, então são decisões que às vezes ficam conflitantes, né? Mas eu acredito assim, ó, que vamos passar por isso, se Deus quiser, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter bastante lucidez nas tomadas de decisões dos nossos governantes. Por exemplo, aqui na cidade do Rio Grande, né? Aqui na cidade do Rio Grande a gente teve um fechamento do comércio. Muitas pessoas acham que foi cedo, né? Para mim, realmente foi um pouco cedo o fechamento dos comércios, né? Eu acredito que poderia ter sido um pouco mais à frente, né? Mas cada um tem o seu pensamento, né? Hoje mesmo nós vivemos uma situação bem complicada, uma situação, um momento, né, de uma bandeira preta, onde se levanta os números de casos, onde está crescendo muito o número de óbitos, né? Isso reflete tudo, reflete na economia, por exemplo, o governo atual, ele está estimando uma perda de recursos em média de 53 milhões, né, até o final do ano, né? Isso vai refletir num eventual governo, no próximo governo, né? E tem que ter bastante responsabilidade, né, para assumir um governo diante de uma crise dessas, né, Zenobi? Uma situação onde vai se agravando e tem que buscar alternativas para melhorar essa situação. Um ramo que tu acabou de dizer que é muito teu, que é muito próximo teu, que é o da pesca e é o da agricultura, né? A agricultura sofreu bastante com a seca desse ano, agora está sofrendo com as inundações, está sofrendo com as fortes chuvas. Como é que tu vê a questão da agricultura, da agropecuária no nosso município e também com outro setor que já foi praticamente a base da nossa economia e que hoje perdeu muita força, que é o setor da pesca. Como é que tu enxerga esses setores no desenvolvimento econômico e no futuro do nosso município? Realmente o setor o próximo governo ele vai ter que ter um olhar muito cuidadoso para essas áreas, né? O interior do município ele precisa muito de uma atenção muito maior, né? Tanto na área da agricultura, na área da pecuária, dos produtores rurais, né? O setor dos pescadores, Zenobini, que eles vêm sofrendo já há muitos anos, por exemplo. Vou te dar um exemplo dos pescadores que desde a safra de 98 em diante, a escassez das pescarias ela vem crescendo ainda mais, né? Então se torna uma situação muito complicada. O poder público ele tem que olhar muito para essas regiões ribeirinhas, onde tem os nossos pescadores, né? E eu acho que isso a gente tem que ter um pouco de criatividade para ajudar essas regiões. Tanto essas regiões onde tem os agricultores, né, as agroindústrias que tem, por exemplo, no pesqueiro, nós temos agroindústrias pesqueiras, nós temos que, o poder público ele tem que criar políticas públicas para realmente ajudar essas regiões. Claro que, por exemplo, potencializando o turismo no município, no interior do município, por exemplo, né, não é misturando as coisas, mas pode ajudar, uma coisa ajuda a outra. Por exemplo, em Caxias do Sul, as vinícolas, ela atraem turismos, ela atrai turistas para aquelas regiões, né? Então, por exemplo, mas para isso tem que melhorar a infraestrutura das estradas do interior do nosso município. Isso aí tudo
são sequência de fatores, né, que vai levar a melhoria nessas regiões. Né? Tu falou de um ponto que é importante, que são as estradas, essas estradas vicinais que elas chegam nas nossas ilhas. Qual é a tua avaliação do cenário hoje? E tu acha que o próximo governo vai ter condições, vai ter recursos para buscar essas melhorias? E se não tiver recursos, o que tu imagina que será possível fazer para ajudar o interior do município? Zenombini, essa situação é uma situação bastante delicada. As estradas do interior do município elas estão muito afetadas, né? Realmente, isso afeta no desenvolvimento econômico das regiões, isso afeta no transporte público, né? Que vai até essas regiões, porque os transportes, a Ilha da Turutama, por exemplo, muitos ônibus acabam quebrando e não chegando até aquele local. Por quê? É culpa da empresa? Não, é culpa das estradas. As estradas elas estão castigando não só os transportes públicos, mas os carros, os automóveis de passeio dos moradores daquelas regiões. Regiões como Arraial, como Quitéria, né, Pesqueiro, Povo Novo, Banhado de Silveira, a gente vê muita reclamação das estradas no interior do município. E isso é a infraestrutura nas estradas é um setor muito importante, é o pontapé inicial, por exemplo, para a gente conseguir potencializar o turismo nessas regiões. Né? Que a gente acredita que o turismo seja uma das propostas que vem para realmente aumentar o emprego e renda na nossa região, no nosso interior do município, né? E assim, ó, a gente tem que buscar alternativas. A gente vai ter que fazer melhorias nessa. A gente sabe que tem essa redução de recursos, né? Mas tem que se buscar alternativas, parcerias e dar uma atenção que realmente essa região merece. Com relação ao transporte coletivo, eu tenho questionado bastante os pré-candidatos que passam por essas entrevistas com relação ao transporte coletivo de Rio Grande, que vem num sistema de permissão, nós estamos num sistema permissionário, porque não conseguimos realizar o processo licitatório para concessão do nosso sistema de transporte coletivo. O que tu vê? O modelo ainda é um modelo que consegue suportar mais 10, 20 anos, que seria uma nova licitação, nós precisamos rever o modelo. Para o transporte coletivo do município, qual é a visão do Assis? Tem que ter tem que enxergar, acho que de outras maneiras. Né? Nós temos que olhar, sentar e verificar essa situação do transporte coletivo no âmbito geral do município. O que acontece? As empresas alegam que dificuldades em manter esses contratos por conta das gratuidades, né? E isso é verdade, né? Mas então tem que se estudar uma maneira, uma permissão, um contrato, sei lá, uma licitação, de maneira que a gente atenda, porque assim as empresas elas não podem trabalhar no vermelho, né? Para ela oferecer um serviço de qualidade aos usuários, ela também tem que ter um retorno. Então, tem que fazer realmente um contrato que venha a atender os nossos usuários da melhor maneira possível e que tenha uma empresa, né, que consiga realizar esse contrato e ver os dois lados. Eu acho que assim, tu não pode ver só um lado, o lado do usuário, o lado da empresa, e não ver no âmbito geral, né? O equilíbrio, né? Na verdade, o que se precisa é um equilíbrio do sistema financeiro para que... Uma pergunta que eu tenho feito é se acreditam ainda que esse modelo desse tipo de ônibus ainda é funcional para uma cidade geograficamente como Rio Grande. Se tu acha que há possibilidade de nós termos outros tipos de transporte, como um sistema de vans, ou outros tipos de modelo de transportes para serem encaixados no nosso município. O que tu percebe a partir disso?
Eu acho que tem que ser aberto acho que nós temos que abrir os olhos para a modernidade, né? Para ter alternativas que realmente vão trazer a melhorias para as empresas e para os usuários. Se essas alternativas vierem, tipo esses transportes de van, esses outros modelos, eu acho que tem que ter um estudo, né? Um estudo com engenheiros, com pessoas técnicas, né? Eu acho que o governo ele tem que ser técnico, ele tem que buscar pessoas especializadas em cada área. Eu acho que essa área é uma área de grande importância para um próximo governo, né? Que o governo atual tem sido bastante criticado em cima disso por não ter conseguido retirar essa empresa que tinha prometido, mas assim, ó, isso aí não vem o caso, realmente a gente pretende, que nem tu diz, olhar para frente, né, e fazer com que esse contrato do transporte coletivo venha realmente atender às necessidades dos usuários, e se, que nem tu colocou com muita propriedade, esses modelos diferentes vierem a ser essa renovação, né, que possa vir e a gente colocar e os técnicos realmente verem que isso aí é importante para os contratos, para que eles sejam, atendam tanto empresas quanto usuários, a gente consiga adequar a esse modelo novo. Aproveitar que tu falou numa situação que ela é muito falada atualmente, que é montar um governo técnico, um governo... a política atual ela está tentando se afastar da política, se agarrando nesse termo, buscar um governo técnico. Como montar, tu, se chegar ao Paço Municipal ao lado da Simone, vai ter que ajudá-la a construir um governo. E para construir um governo, passa pelaquela velha palavra que eu não gosto, que é chamada de governabilidade, que é construir um governo em cima das parcerias para se ter uma maioria na Câmara de Vereadores, para se ter uma governabilidade junto à Câmara de Vereadores. Como conciliar essa vontade de um governo técnico com o mundo político que é necessário se fazer junto à Câmara de Vereadores e aos partidos que, evidentemente, numa eventual vitória, venham a se somar a vocês? Zenobini, veja bem, assim, ó, uma das coisas que realmente fez essa união de Simone Romanelli e Assis Nilja foi a questão de nós acreditarmos numa política diferente, que venha o quê? Qual a política diferente? O sentido das políticas públicas, os objetivos das políticas públicas é o quê? É promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, né? E hoje em dia, as políticas públicas elas estão sendo promovidas para alimentar ego político e interesses partidários. Então, assim, ó, nós queremos tentar mudar isso. Né? Essa é a cara que nós queremos dar. E isso aí foi de grande importância para a união de Simone Romanelli e Assis Lira. Tá? Realmente temos que conversar, temos que conversar. A governabilidade é importante? É importante. Mas as pessoas têm que ver que os interesses da nossa população, da nossa comunidade, é acima de tudo. Nós temos que tentar mudar isso. Esse jogo político tem que acabar. Essa corda bamba, o interesse. Se um partido colocou um projeto na Câmara e o outro vai votar contra, e a comunidade ela vai ficando para trás e realmente, às vezes, coisas que são realmente que ajudam a comunidade, que são de interesse da nossa comunidade, ficam para trás desse ego e jogo político. Então, isso, com certeza, o governo vai ter uma conversa, mas, assim, ó, as pessoas têm que se conscientizar. Chega uma hora que as políticas públicas, que esse jogo de interesse tem que acabar. Ele tem que ter o interesse, realmente, a Câmara legislar, fiscalizar e o governo gerir e administrar a cidade, né? Sem conchavos, sem coisas que venham, né? Em primeiro lugar é as políticas públicas para promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Qual é a situação hoje do teu partido aqui na cidade e como o teu partido está dando para a próxima
eleição da Câmara de Vereadores? Como é que vocês estão construindo essa candidatura à Câmara de Vereadores? Terão candidatos do teu partido? Porque, afinal de contas, se o partido conseguir eleger o prefeito e vereadores, chega a um governo muito mais forte. Então, como é que vocês estão construindo isso? Qual a situação hoje do partido de vocês? Zenobini, assim, ó, tanto o PL quanto o PSD, eles têm uma legenda já montadas, né? E que bom que tu está falando isso, tem sentido até nessa união da Simone Romanelli e Assis Lewis. Uma das coisas que influenciou bastante também foi a questão de nós dois acreditarmos em legenda de candidatos a vereadores novos, né? Como nós somos novos, que nunca concorremos a nenhum cargo, né, político, nós fizemos o quê? Resolvemos montar uma legenda de pessoas novas também, que venham com ideias novas, diferentes, para tentar trazer essas nossas ideias junto com eles. Então, assim, nós temos uma legenda boa, o PL também tem, uma legenda bem diversificada, uma legenda de candidatos que vêm defendendo causas bem diferentes, isso é muito bom. E uma legenda que tem nos orgulhado bastante e com certeza vai nos ajudar bastante lá na frente. Tu já falou um pouquinho do turismo, eu estou passando em vários assuntos para a gente conseguir vencer o máximo de temas possível dentro nessa hora de conversa, porque eu acho que é importante para as pessoas verem, e os pré-candidatos que estão passando por aqui, para que as pessoas elas tenham uma maior debate sobre os mais variados assuntos. Tu já falou do turismo como uma fonte de desenvolvimento para o nosso município, e eu concordo contigo, eu acho que o turismo é uma fonte ainda muito aberta que Rio Grande nunca em nenhum momento explorou. Eu acho que nós temos muito a explorar no quesito turismo. Mas a minha pergunta é a seguinte: nós vamos entrar num ano 2021, vai ser um ano de recuperação econômica. Nós vamos estar saindo, se Deus quiser, dessa pandemia, desse momento de abre e fecha comércio, pessoas doentes, baixa na arrecadação. Vai ser um momento de recuperação econômica. Que outras áreas, além do turismo, tu enxerga que podem ser um diferencial para Rio Grande nessa retomada que vai acontecer a partir de 2021? Bom, Zé Nobini, na verdade, a gente tem que estar do lado do trabalhador, eu mesmo sou uma pessoa, né, sou do lado do trabalhador, mas a gente não pode ver os empresários como os vilões da história. Os empresários são aqueles que nos dão os empregos, né, são aqueles que geram empregos. Então, nós temos que buscar parcerias público-privadas, a gente tem que buscar alternativas, tirar a bundinha da cadeira e ir atrás dessas empresas que vão nos ajudar. A gente tem que ter criatividade, né? Então, ter essa noção, né? Que o empresário ele não é o vilão dessa história. Ao contrário, ele é aquele que vai nos ajudar a crescer o emprego, a gerar o emprego e renda dentro da nossa cidade. Nós temos que ir atrás deles, procurar, conversar, sempre, claro, o poder público é o carro-chefe, mas assim, a gente tem que ir atrás deles, tem que valorizar esses empresários e buscar as alternativas da melhor forma que venha trazer, porque assim, ó, a geração de emprego e renda, Zenobini, ele é muito importante, vai ser muito importante nesse ano, né? Para que a retomada da nossa economia, gerando emprego, que a gente vai conseguir, a economia gira, né? A cada um emprego direto, são 3 indiretos. A gente tem que trabalhar, tem que ir atrás de indústrias, atrás de empresas que queiram vir. Nós temos que fazer com que Rio Grande seja um atrativo para as empresas, né? Isso nós temos que trabalhar bastante em cima disso. O que tu acha que falta para Rio Grande ser um atrativo para as empresas? Geralmente, eu acho assim, ó, a desburocratização, em primeiro lugar, né? Nós temos que trabalhar muito em cima disso, né? Fazer com que Rio Grande se deixe de ser esse entrave e ir atrás das parcerias, buscar fazer com que realmente elas sintam vontade de vir para Rio Grande. Rio Grande é uma cidade portuária. Outra coisa, Zenobini, que eu queria aproveitar, já que tu falou isso,
Por exemplo, essa semana, agora, tem um aumento dos pedágios. Né? Nós temos que lutar contra esses aumentos do pedágio. Né? Porque esse aumento dos pedágios ele acaba prejudicando o desenvolvimento da cidade e da região. Né? Os fretes eles aumentam todos os produtos, e isso deixa de o quê? As empresas que vêm se instalar aqui, elas é complicado, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar junto, por exemplo, ter um prefeito, um governo ativo, que vá atrás, que converse com os deputados, representantes da nossa cidade, que nós venhamos ter, se Deus quiser, deputados federais que venham nos ajudar no suposto governo, né, quem ganhe. Mas assim, ó, tem que ter criatividade, tem que ter jogo de cintura e tem que ter vontade política de ir atrás. Tá? De ir atrás, de fazer com que a cidade se desenvolva, desburocratize, faça parcerias, e que realmente a gente consiga trazer mais empresas para cá e que torne o nosso polo industrial ainda mais farto de empresas, né, e de empregos para a nossa cidade. Aproveitar que tu falou na questão do pedágio, hoje os empresários lançaram um movimento, Pedágio Reduzir para Crescer, liderado pela Aliança Rio Grande, pela Aliança Pelotas e também pela Superintendência dos Portos. Como é que tu enxerga a relação da cidade com o Porto do Rio Grande? Zanubini, assim, ó, o Porto é um dos carros-chefes é realmente uma das coisas que faz, se a gente souber usar bem o nosso porto, né, o nosso superporto, a gente vai conseguir atrair essas empresas, né? A gente tem que utilizar isso para tornar um atrativo para essas empresas virem para cá. Então, acho que não é bem utilizado pelo governo atual, e eu acredito que isso tenha que sentar governo, superintendência do porto, prefeitura municipal, se ajudar em prol da nossa cidade. Eu acho que eu sempre falo assim, a conversa, a busca, a andar juntos, né? E isso é muito importante. E vai ser muito importante para o próximo governo, andar juntos com a superintendência, com o governo do estado, com o nosso deputado, né, vindo um outro federal, a gente tem que andar junto e tem que buscar alternativas, porque vamos viver uma crise, estamos numa crise, e ela pode se agravar ainda mais. E nós temos que ter a criatividade, temos que ter uma administração na mão, que nem a gente buscar um governo técnico, buscar pessoas certas, nos lugares certos, e que venham nos ajudar realmente, né, a essas parcerias e buscar essas alternativas para desenvolver cada vez mais a cidade do Rio Grande. O que o Assis Liuja pensa do sistema básico de educação do nosso município, a situação das nossas escolas, principalmente das escolas do interior do nosso município? Qual é a tua visão para o ensino básico, que é a responsabilidade do município, a educação infantil e também a educação básica das nossas crianças? Como é que tu enxerga e o que tu projeta num eventual governo? Zenobini, assim, ó, realmente assim, a gente conversou sobre transporte público, tem os transportes escolares, as estradas do nosso município realmente influencia também na educação, né? Isso tudo tu vai puxando o fio da meada, tu vai achando. Então, o que acontece? O interior do município, as estradas, a infraestrutura, melhorias nas estradas também vai ajudar no transporte escolar que leva essas crianças às nossas escolas, né? E também, assim, o que eu vejo, o Zenomini, há muitas mães reclamando de quê? De que não tem vagas nas escolas de ensino, né, iniciais, e isso tem que ser aumentado, nós temos que trabalhar em cima disso. Eu acho que a educação no município de Rio Grande tem que trabalhar bastante em cima disso, da educação de séries iniciais, né, porque da educação infantil, de melhorias e de alternativas, buscar convênios, né, com o Ministério da Educação, buscar
para que a gente aumente esse número de vagas, porque tem mães, por exemplo, que não conseguem trabalhar. Por quê? Às vezes tu ganha um salário e pouco, tu tem que pagar 600, 700 reais numa escolinha. Como que vai fazer isso? Não vai, não tem como. Então, eu acho que o município tem que aumentar o número de vagas, né, para dar oportunidades. Isso vai gerar, vai dar oportunidade para que essas mães possam trabalhar, vai dar. E eu acho que é um bom início, né, pensar nessa situação. No interior do município, a melhoria das estradas e dar condições melhores de trabalho para os professores, né? A valorização dos servidores é uma coisa que uniu bastante também a Assis e Simone Romanelli, um entendimento, eu sou servidor público, um entendimento de que nós temos que valorizar os servidores e os professores. Eu acho que o princípio de tudo para uma boa educação é o servidor valorizado, é um professor valorizado. E nós vamos trabalhar muito em cima disso. Aproveitar que tu falou em questão de servidores públicos, alguns servidores vêm reclamando dos poucos reajustes que foram feitos, ou com reajustes de margem muito pequeno feitos nos últimos anos pelo Executivo. Como é que o Assis interpreta o tamanho da máquina pública? Nós temos uma máquina boa, na tua visão, uma máquina grande. Qual é a visão do Assis Liuja sobre a máquina pública que nós temos hoje no nosso município? Zenomir, assim, no nosso entendimento, né, eu acredito que nós temos uma máquina muito enxuta e nós muito grande, nós temos que enxugar essa máquina pública, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai trabalhar dentro do nosso projeto de governo, né? Nós temos que enxugar, nós temos que fazer economia. Estamos vivendo uma crise, então temos que ter criatividade, temos que ter. E isso faz parte do nosso plano de governo, e é uma das coisas principais, né? Enxugar a máquina pública, enxugar a CC, né? Enxugar para que a gente possa dar melhorias aos nossos servidores, né? E realmente, que nem tu falou, os servidores eles não estão tendo os seus aumentos, muitas vezes nem as suas reposições, né? Passaram-se 2 ou 3 anos sem as reposições, tá? E os aumentos não chegam, muitas vezes, nem àquele valor que, né, da inflação. Então, assim, eu acho que o princípio de tudo para uma boa administração, a valorização do servidor, trazer o servidor para o nosso lado, fazer com que ele sinta valorizado, e isso é muito importante. Enxugar na máquina pública vai ser uma das coisas, né, principais do início do governo, né, do suposto governo, né, de Simone Romanelli e Assis Liuja. O próximo prefeito vai ter, no mínimo, mais 2 anos de negociação com Eduardo Leite, governador do estado, tem seu mandato por mais 2 anos. Então, ao menos os 2 primeiros anos, terá que negociar com o governador Eduardo Leite. Qual é a tua avaliação sobre o governo que vem sendo feito pelo pelotense Eduardo Leite? Eu acho que o Eduardo ele fez uma coisa que nós não queremos fazer, né? Nós não queremos prometer coisas que nós não vamos poder cumprir, né? Então, assim, o Eduardo ele se elegeu muito naquela questão de que não iria mais parcelar salários, né? E isso eu não sei se ele tinha uma visão que poderia, mas não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu acertar os salários do governo. Eu vejo ele uma pessoa que parece ter uma equipe boa, ele parece ser uma pessoa bem centrada, né? Eu não vejo ele como um má gestor, não. Ele está buscando alternativas. Realmente, já nesse segundo ano de mandato, vem essa pandemia, né? Uma coisa que complica bastante para todos os governantes. A gente tem que entender isso, né? Mas ele, assim, nessa minha visão de promessa de campanha, né, é por isso que eu acho que a gente tem que ter todo cuidado nessa pré-campanha, nessa nossa pré-campanha, e depois na campanha, elaborar um plano de governo que realmente a gente consiga cumprir
com aquilo que a gente vai objetivar, né? Eu sou muito... Foi uma das coisas que, quando as pessoas me convidaram para esse projeto de pré-candidatura, foi a gente, assim, ó, fazer um plano de governo no qual não iluda as pessoas. Como é que a gente vai pegar e vai dizer para as pessoas: olha, nós vamos construir um hospital na zona oeste da cidade, olha, nós vamos tapar todas as valetas da cidade? A gente sabe que não vai conseguir, né? Então, assim, ó, fazer um plano de governo realmente que mostre, que as pessoas enxerguem, não, isso aqui vai poder acontecer. Então, eu acho que isso, né, o governador do estado realmente, na questão dos servidores, né, do pagamento dos servidores, eu acho que ele, para se eleger, né, isso foi importante para a eleição dele, né, mas eu acho que não deveria ter feito isso, mas assim, é que nem eu te digo, existem esses problemas dessa pandemia, que realmente é complicado, e que ele está atravessando problemas nesse segundo ano de mandato, mas eu acredito que, se Deus quiser, aí nesses próximos 2 anos, que ele parece ser uma pessoa bem centrada e um bom gestor, ele vai conseguir, no mínimo, dar um rumo um pouco diferente no nosso estado. Mais 2 anos, o próximo prefeito de Rio Grande e vice-prefeito com o presidente Jair Bolsonaro. Qual é a visão que tu está tendo do governo Bolsonaro, dos seus ministérios, dos seus ministros, e como tu acredita que possa ser uma relação aí num eventual futuro governo? Veja bem, eu acho que o governo Bolsonaro ele tem tido ações boas, né? Ele não tem, ele tem procurado fazer o melhor, né? O Bolsonaro, eu acho que o erro dele é na maneira de se manifestar, né? Às vezes ele se coloca um pouco errado, é interpretado de uma maneira errada, mas eu acho que, em boa parte das situações, das suas ações, ele tem procurado fazer, né, melhor, e principalmente na parte da corrupção, né, buscando esse controle, essa coisa que vinha acontecendo no nosso país, que prejudicava muito o poder público, né? A corrupção, ela realmente não deixava o Brasil ir para frente. Eu espero, sinceramente, que o presidente Bolsonaro tenha bastante calma, e que consiga, né, trazer, através das políticas públicas de um governo técnico, que ele procure botar as pessoas certas do seu lado, né? Porque assim, ó, a gente viu que o ministério, que nem aqui, a gente tem que procurar secretários que realmente tenham o mesmo entendimento que a gente, né? Porque se o Bolsonaro colocar ministros que não venham ter o mesmo entendimento que ele, realmente fica difícil o governo, né? O ministro puxando para um lado, o presidente para o outro. Então é isso que a gente quer aqui em Rio Grande, por exemplo, né, numa comparação, fazer um secretariado que venha atender aquilo que a gente propõe. Eu acho que o Bolsonaro tem que se atentar nisso, né? Colocar realmente ministros que venham com o mesmo pensamento dele. Qual é o pensamento do Assis para o polo naval? Esse é um assunto que é muito caro aos rio-grandinos, que os rio-grandinos estão sempre preocupados e pensando e querendo saber se o polo naval volta, se o polo naval ainda é um sopro de esperança. Qual é a tua opinião sobre esse mundo dos rio-grandinos que é o polo naval? Zenobini, o polo naval é um sonho que a gente tem, né? Que volte, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar bastante para isso, né? A gente tem que fazer com que realmente as empresas tenham a atração em voltar para a capacidade, né? E também, sei lá, a cidade do Rio Grande, ela tem que se tornar atrativa para esse tipo de coisa, né? E o polo naval é um sonho de qualquer governante que volte, né? A gente não pode prometer isso, né? A gente sabe que não, mas a gente tem que prometer empenho em fazer com que realmente esse sonho se torne realidade, né?
fazer parceria, ir atrás do governo federal, né, e buscar alternativas que venham trazer de novo esse polo naval, que realmente traz um desenvolvimento econômico muito grande para a nossa cidade. Dessa questão da atração de investimentos, qual seria o grande sonho do Assis? Que tipo de indústria ou que tipo de atividade seria o grande sonho do Assis para o nosso município? De indústrias ou de... Assim, ó, na verdade, o nosso sonho é fazer com que Rio Grande venha a ser se potencializar no turismo de uma forma ampla, né? Não só no setor urbano, no setor histórico, mas no interior do município. Isso é um carro-chefe que eu acho que Rio Grande tem que investir muito e temos que buscar alternativas e parcerias que isso, com certeza, o turismo seria o carro-chefe para alavancar, para a geração de emprego e renda, para nós tentar mudar os rumos da cidade. Para encerrarmos, nós já temos aí mais de 40 minutos de conversa, Assis, qual seria a grande mensagem que tu deixa? E nós vamos ter outras conversas ao longo dos próximos meses de campanha, porque a AZ está preparando uma grande cobertura. Nós queremos semanalmente conversar com os candidatos sobre os pré-candidatos e os candidatos depois no período de campanha, sobre os mais variados temas, e aí nós vamos dissecar um pouco cada um desses assuntos. O turismo mesmo é um assunto que eu gosto muito de tratar, porque a gente tem N possibilidades para falar de turismo no nosso município, seja no turismo no interior da cidade, seja o projeto do Porto Histórico, seja o projeto para os moles da Barra, seja o projeto Orla, que é um projeto de infraestrutura urbana, mas que é um projeto turístico, que acaba sendo um grande projeto turístico também para o nosso município. Qual é a mensagem final que tu deixa para o público rio-grandino, onde que ele pode conhecer o pouco mais do teu trabalho, e para a gente finalizar, então, essa mensagem aí do Assis Liuja ao público de Rio Grande? Bom, Zenobino, eu queria te agradecer muito a oportunidade de estar conversando contigo, expondo algumas ideias, expondo algumas coisas vontades que a gente tem, né, dentro dessa pré-campanha aí, e agora perto já de uma campanha. Eu queria deixar a mensagem às pessoas, né, que podem acessar minha página, a página Cislil, já procurar ver aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho procurado, né, colocar para as pessoas. E eu sou uma pessoa que vou muito às vilas, aos bairros, estou sempre bastante presente no interior do município, né? Só antes de tu encerrar a mensagem final, te fazer a pergunta, como é que está sendo esse período para ti de pandemia? Como é que tu está vendo esse momento? Realmente, né, Zanamini, assim, nesse período, assim, dessa pré-campanha, que é uma campanha que eu mesmo sou uma pessoa que gosto de estar nos bairros, gosto de estar nos lugares, gosto de conversar no olho a olho com as pessoas, né, isso está sendo bastante difícil, né, mas a gente tem que usar das criatividades e buscar alternativas para melhorar isso, para achar, né, encontrar as pessoas realmente, né, mas é complicado. Para quem tem uma maneira diferente, né, de buscar as pessoas, de falar no olho a olho, de ir de encontro a elas, né, mas isso, vamos ver, vamos encontrar essas alternativas, buscar, e a internet, as redes sociais, né, e é a modernização, né, a modernidade chegando, né, e a gente tem que aproveitá-las. Mas, Enobini, assim, ó, dizer, né, que essa união de Simone Romanelli e Assis Liuja nessa pré-campanha, né, foi muito importante, né, eu desde quando comecei a conversar com ela, uma pessoa de muita atitude, né, que eu gostei, uma pessoa que mostra que é realmente uma gestora, uma administradora competente, isso me deixou bastante confiante, né, para esse difícil desafio, que não é fácil, né, assumir uma cidade, por exemplo, de mais de 200 mil habitantes, né, porque a gente vai concorrer,
A gente não sabe se vai ganhar ou se vai perder, mas a gente fica se pensando, dentro de todas essas dificuldades, de toda essa crise, né? Mas a gente tem possibilidade de vitória. Então, o que acontece? A gente tem que ter responsabilidade. E eu espero que a cidade do Rio Grande veja, né, com bons olhos, que analise esses pré-candidatos, depois essas candidaturas, as pessoas que realmente querem procurar, querem fazer uma administração, porque vamos atravessar anos difíceis e temos que ter pessoas certas lá para administrar a nossa cidade. Assis, muito obrigado pela tua participação aqui. Nós vamos nos encontrar de novo em outros AZ entrevistas para poder conversar um pouco mais sobre os grandes assuntos da nossa cidade. Muito obrigado pela tua participação e até a próxima. Obrigado, Albini. Um abraço a todos. Nós conversamos com Assis Lilja, pré-candidato a vice-prefeito da cidade do Rio Grande, na chapa de Simone Romanelli. Eu quero agradecer a você que nos assistiu, que nos acompanhou nesse AZ Entrevista. Quero mandar um abraço especial a todo mundo, em especial a minha amiga Marisa Borges. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Em nome dela, agradeço a todo mundo que esteve conosco nessa noite de sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Na semana que vem nós voltamos com mais pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito da cidade do Rio Grande. Muito obrigado e até a próxima.